Senhor Jesus, porque chegou o horário. Chegou o horário, meu amigo. Você é meu discípulo aqui. Senhor, nosso Deus, nós oramos a Ti agora, meu Pai querido. Buscamos a Tua bênção nesta tarde. Tu sabes, ó Pai amado, mais uma vez nós confessamos que a Tua palavra nos diz, nós acreditamos piamente nisso. Sem Ti, nós nada podemos fazer nessa terra, nem mesmo uma live como essa. Por isso, meu Pai amado, me dirijo a Ti nesta tarde, suplicando Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor e Tua bondade, para que me ajude, Pai amado, a ministrar essa palavra e pedindo Tua bênção para aqueles que estão assistindo, para que eles possam compreender, entender e serem abençoados também. Mas que nunca mais necessita da Tua direção, da Tua benignidade, bondade, da unção do Espírito Santo nesta live, da sabedoria, Pai amado, para que eu possa ministrar e que eles possam entender o coração deles. Portanto, Pai, que a Tua presença hoje fique conosco nesse momento aqui, perdoa nossos erros, nossos pecados, nossas falhas e nos ajuda, Pai amado, a fazer aquilo que Te agrada. Que entregue toda a história, toda a honra e toda a glória desta live antecipadamente. Eu peço Pai, que as Tuas mãos estendidas cheguem, alcance todos aqueles que estão ouvindo agora e aqueles que vão conseguir compartilhado. Eu companheiro aqui, o Paulo José, sou ele também, meu Pai amado, para que ele possa fazer a live, um dia está fazendo a própria live dele, e abençoe todos aqueles que estão ao nosso redor nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Apóstolo Terezinha Sobre também chegando, graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O número lá, o ventilador, por favor, para que o som do vento não atrapalhe o som. Isso, mais levezinho. Obrigado. Bem, meus irmãos, hoje eu falei já de Obed-Edom, falei da mulher prostituta aqui no Senhor Jesus Cristo, na benção, aquela palavra muito forte mesmo, né? Uma palavra de uma atitude de adoração que pouca gente tem hoje em qualquer lugar que nós conhecemos. Hoje quero falar mais de uma pessoa, aqui que tem uma adoração exemplar e única na Bíblia. Aliás, até o seu nome também é único na Bíblia, ninguém tem outro nome desse. Essa história aconteceu no tempo do rei Davi, e aconteceu com uma mulher que nem judia era, não era judia porque era evita, né? Lá dos hebreus, quando se casou com o rei Saul, era uma das esposas do rei Saul, o seu nome era Rispa. Eu já ministrei essa palavra em algumas igrejas que eu passei por aí. Alguns irmãos devem conhecer bem, onde eu ministrei a história dela, de Rispa, uma das chamadas concubinas do rei Saul. Essa história é interessante porque aconteceu com Davi, e Davi não tinha, vamos dizer assim, culpa da história. A culpa era de Saul, que já estava morto. Mas eu quero chamar muita atenção de vocês, porque muita gente, quando ministra essa palavra, eles creem que o pecado foi apenas um pecado cometido por Saul, né? que se não fosse a desonra que ocorreu, desencadeou esse pecado, ele até poderia estar cheio de razão, porque ele era rei. Ele podia mandar matar, ainda diz que o poder da vida e da morte na língua do rei, né? O rei é soberano. O rei não tem uma constituição para ele obedecer. Ele vai lá e faz a constituição dele, pronto. Ele manda, né? Mas acontece que houve uma desonra muito forte, mas muito forte mesmo, contra o Senhor. Olha que essa história era uma história muito antiga, e Saul, no seu reinado, ele resolveu terminar essa história, porque ele um dia lá amanheceu de mau humor, e ele resolveu matar um povo que vivia dentro de Israel por uma aliança, por um acordo que foi feito com Josué. Josué, todo mundo conhece a história, ele venceu a batalha em Jericó, depois ele perdeu a batalha em Ai por causa do pecado de Acã, e quando ele estava por ali acampado, vendo quem eram os próximos que iam ser atacados, aproxima-se dele um povo chamado Gibeonitas. Os Gibeonitas
que moravam do outro lado da montanha, bem pertinho deles, esses gibeonitas vieram com roupa rasgada, roupa velha, né, sandálias velhas também, com pão já vencido, pão já estragado, dizendo para ele, para Josué, que eles eram de uma terra muito distante. Eles estavam caminhando há dias para encontrar Josué, porque eles haviam ouvido falar do Senhor, do Deus de Israel, que era poderoso, que ninguém vencia ele, invencível. Então eles vieram e pediram para fazer uma aliança com Josué, e Josué diz a palavra lá, está no livro de Josué, que Josué não consultou ao Senhor, não pediu orientação ao Senhor, e aí fez uma aliança com eles, de que eles não morreriam e poderiam viver entre o povo de Israel. A aliança foi feita em nome do Senhor. Ora, quando você pega o nome do Senhor e coloca em qualquer negócio seu, você tem que tomar muito cuidado, porque um deslize seu, qualquer vírgula que você quebrar, qualquer tropeço que você fizer, você vai estar desonrando o nome do Senhor. Olha, o fundamento aqui é da adoração. A adoração é a manifestação da honra. E quando manifesta desonra, é porque não tem adoração nenhuma e é um pecado aí. Porque Deus não pode ser desonrado. Todo mundo sabe disso. Né? E aí fez aliança com os gibeonitas. E então, no dia seguinte, houve uma descoberta. O povo andando por lá descobriu que os gibeonitas não eram de terra distante, coisa nenhuma, que eles eram do outro lado da montanha. E aí Josué, chateado, não podia romper a aliança, não podia quebrar a aliança, porque afinal de contas já tinha sido feita em nome do Senhor. E Josué ficou irado com isso, mas não podia quebrar. Então ele disse assim, ó, não posso quebrar a aliança, mas eu vou fazer um negócio com vocês. A partir de hoje, vocês vão tirar água do poço para todo mundo. Vocês vão trabalhar nos poços aqui e vão tirar água para todo mundo. Trabalho pesado. E também vão ser rachadores de lenha. Vocês vão rachar lenha para todo mundo aqui. Tirar água do poço e rachar lenha. É assim que vocês vão ver o nosso meio. Não quebra aliança, não rompa aliança, mas vou dar um trabalho pesado para vocês. E vocês podem viver. E assim foi feito. A aliança não foi rompida. Josué fez o nome do Senhor, ele manteve, né? Porque quando Jesus Cristo veio à Terra, Jesus disse uma coisa muito interessante, quando ele falou, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Tudo que passar disso é de procedência bíblica. E a gente tem que entender o que Jesus Cristo ensinou. Deu a palavra, empenhou a palavra, cumpra a palavra. Se cumprir, é de procedência maligna, é coisa do demônio. Eles foram vivendo ali. Viram com os juízes que vieram depois de Josué, mais de 330 anos, e foram vivendo sem problema nenhum. Os judeus acabaram aceitando eles, assimilaram e ficaram vivendo ali no meio dos judeus, mesmo como os gibeonitas. Então veio Saul, assumiu o reinado, e já no final do seu reinado, ele então um dia resolve limpar, vamos dizer assim, limpar a área e acabar com a raça dos gibeonitas, porque não eram judeus. Então ele sai matando os gibeonitas direto, sai matando um montão deles ali, e acontece que ele morreu e não conseguiu matar todo mundo. Bem, ele morreu, seu filho morreu também, Davi assume o reinado, e de repente, sem explicação nenhuma, acontece uma fome na terra, uma seca. Houve uma seca tremenda, não chovia mais, não chovendo, acabou, a plantação secou, os animais começaram a morrer, o povo começou a passar fome, e o rei Davi, desesperado com a situação, porque não sabia o que fazer. Então ele foi perguntar ao Senhor, qual o pecado que eu cometi, o que é que aconteceu, o que foi que passou? E o Senhor disse, não, o problema não é com você não, Davi, o problema é com Saul. Mas Saul já havia morrido. Pois é, mas Saul, ele desonrou meu nome, porque os gibeonitas estão no meio de vocês, porque havia uma aliança feita por Josué, que estava sendo honrada. E ele acabou desonrando, quebrando essa aliança. E o meu nome estava nessa aliança. Meu nome foi usado. Eu não dei ordem para matar ninguém. Ele fez isso por conta própria. Desonrou meu nome. O que os gibeonitas estão falando de mim agora? Que eu sou um Deus que não conta palavra? Então por isso estou mandando castigo sobre todo mundo. Davi não teve a precaução de consultar o Senhor sobre o que fazer. Se ele consulta ao Senhor, o Senhor teria dito o que fazer. Mas ele não consultou.
ele resolveu conversar direto com os gibeonitas. Procurou a liderança deles, o líder deles, disse: o que vocês querem que eu faça? Vocês querem ouro? Vocês querem prata? Vocês querem uma indenização? Eu dou essa indenização para vocês, eu pago por isso, pelo prejuízo que foi feito aí da morte do cidadão de vocês. E os gibeonitas, que já tinham enganado Israel uma vez, veio com uma conversa boba. Disse: não, nós não queremos dinheiro, não queremos prata nem ouro, nós queremos apenas 7 filhos de Saul, para que nós possamos enforcar diante do Senhor aqui no monte. Como se o Senhor, nosso Deus, aceitasse sacrifício humano. É claro que ele não aceita sacrifício humano. Até então, Deus não havia sido consultado para nada. Deus foi consultado sobre o que estava acontecendo e ele informou: Davi, não é com você, é com Saul. Só que Davi não perguntou como deveria fazer, foi direto aos gibeonitas. Então os gibeonitas, 7 filhos de Saul, para que nós possamos enforcar, né, aqui em cima do monte perante o Senhor. Só isso, nada mais. Fazendo isso, nós estamos vingados. Está resolvido o problema. E Davi, então, foi lá, deu ordem aos soldados para buscarem 7 filhos de Saul, mandou separar Mefibosete, que era filho de Jonatas. Você não vai confundir com outro Mefibosete que morreu, que um Mefibosete era filho de Rispa, e o outro Mefibosete era filho de Jonatas, que foi livrado porque Davi tinha uma palavra de aliança também com Jonatas, que havia morrido também. Então Davi manda buscar 7 filhos de Saul para enforcar lá, entregar na mão dos gibeonitas. E saíram eles, então, entraram na casa de uma outra concubina chamada Merabe. Essa era a filha direta de Saul, mas era do casamento dele mesmo. Merabe era irmã de Mical. Mical era a filha com quem Davi casou e não deu certo, né? E Merabe era a outra filha mais velha. E Merabe tinha 5 filhos. Então pegaram 5 filhos de Merabe. E Merabe não disse nada, não reagiu, não falou nada. Entregou. Vai matar, então leva. 5 filhos. Não teve sensibilidade nenhuma para defender, nem reclamar, nem nada. E aceitou que levasse seus filhos. Mas faltavam 2 ainda. Quando faltavam 2, eu disse: bom, tem a casa de Rispa. Rispa tem 2 filhos. Estou reclamando do ventilador, tem que desligar o som. Então desliga ele, por favor. Obrigado, Cláudio, por estar aqui. Realmente está atrapalhando aqui o vento. Pode desligar, obrigado. Pronto, já resolvemos o problema. Obrigado aí, Cláudio, pela informação. Bem, então vamos na casa de Rispa, porque ela tem 2 filhos lá, e vamos resolver o problema. Só que tem um detalhe. Essa mulher, que nem judia era levita, já tinha se acostumado a viver em Israel. Já conhecia a cultura judaica, já conhecia o sistema judaico e conhecia principalmente as pessoas que buscavam a Deus. Essa mulher se tornou uma tremenda adoradora e mudou uma história tremenda dentro do reino de Israel. Essa mulher ficou famosíssima em Israel por causa desse ato dela. Quando os soldados chegaram à sua casa para buscar seus filhos, que era, um deles era, deixa eu ver o nome deles aqui no meu papel aqui, era, um chamava Armoni e o outro Mefibosete. Como eu disse, não confundir com Mefibosete, filho de Jonathan. Armoni e Mefibosete. É interessante que quando eles chegaram lá e disseram: nós vamos levar seus filhos para entregar aos gibeonitas. Imediatamente Rispa se levantou e disse: meus filhos não. Meus filhos vocês não vão levar. Vocês não vão levar meus filhos porque Deus, quando eu estava grávida, Deus disse que meus filhos eram filhos de reis. Filhos de reis não podem ser enforcados nem tocados por ninguém. Vocês não vão levar porque eles têm direito à realeza. Eles são filhos de reis. Não, mas nós vamos levar, não vai levar. E começou aquela confusão tremenda. Só que Rispa era uma mulher frágil, uma mulher de idade. E os soldados, naturalmente, com a força bruta, arrancaram os filhos e levaram. E Rispa, então, começa um processo tremendo, um processo de adoração, aquela adoração que vem do fundo da alma. Eu já expliquei aqui numa das lives bem anteriores a diferença entre louvor e adoração, falando que louvor é quando você tem muita alegria, você louva, você canta, você pula, bate palma, glorifica, dança, né? Faz essa festa toda de louvor. Mas a adoração, ela vem lá do fundo da alma, onde você não tem mais nada para tirar. Dei até o exemplo de Abraão, que quando foi sacrificar Isaac, ele não foi alegre. 3 dias andando da sua terra, de Berseba até o Monte Horebe,
ele foi uma tristeza, uma depressão profunda, porque né, matar o filho que ele teve tanta dificuldade para ter, e quando chegou lá, ele disse para os homens dele, vocês ficam aqui embaixo, que eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Ora, matar o filho para Abraão era uma adoração ao Senhor. Não estava alegre, não estava feliz, não chamou a mulher dele, não chamou ninguém, sozinho. Foi até o máximo, ponto máximo, quando levantou o cutelo e Deus disse, chega, tá bom, agora sei que você teme a mim. Então, no caso de Rispa, a mesma coisa. Ela se lançou com toda a sua força, não querendo ver seus filhos morrerem. E dizendo, não, Deus me prometeu, Deus falou, Deus disse que são filhos de reis. Eles não podem morrer assim. Eles não são uma pessoa qualquer. E ela foi atrás e disse, meus filhos, não se preocupem, vocês não vão morrer. Mamãe está aqui para defender vocês. E foi clamando a Deus, clamando a Deus, clamando. Vocês não vão morrer. Mamãe não vai deixar vocês morrerem de jeito nenhum. E foi reclamando com os soldados, brigando com os soldados, ao lado dos filhos o tempo todo. Merabe não estava nem para os filhos dela, mas Rispa estava ali. E subiu um monte com os soldados, e foi atrás, no meio dos gibeonitas, não se importou com ninguém que estava olhando para ela, não se preocupou com ninguém que desse atenção a ela, não se incomodava com ninguém, mas ela foi o tempo, não, Deus falou, Deus disse, aqueles filhos que vieram da minha barriga são filhos de reis, eles são reis, vocês têm que entender isso, eles têm direito à realeza, eles têm direito a tudo, têm direito à honra de reis, eles são reis, e foram subindo, e chega lá em cima no monte, entrega para os gibeonitas, jogaram a corda na árvore lá e botaram no pescoço e Rispa falando, vocês não vão morrer porque Deus prometeu que vocês são reis. Deus me disse, Deus não mente, Deus está aqui com a gente. Não vai acontecer nada, ainda que puxe a corda, vocês não vão morrer. Era uma loucura o que ela estava fazendo ali. E de repente os gibeonitas puxaram a corda e mataram os sete morreram. Rispa não estava preocupado com os filhos de Merabe, mas os dois dela estavam preocupados, Harmonia e Mefibosete. E eles pendurados na árvore, ela continuou falando ali. Mamãe está aqui, vocês vão reviver. Vai acontecer alguma coisa, porque Deus prometeu, Deus não falha, Deus não mente. Quando Deus diz uma coisa é para valer. E eu vou ficar aqui com vocês. E é uma história impressionante, porque a Bíblia diz que ela pegou um pano grosso, jogou em cima da pedra lá, fez uma cabaninha para ela se abrigar do sol. E ela pegou outro pano de saco lá, um pano de oração. E ela ficou ali com os dois filhos dela mortos, falando com eles como se fosse uma louca. Mamãe está aqui, mamãe vai buscar a Deus o tempo todo. Enquanto eu estiver aqui, o Senhor vai responder, o Senhor vai falar. Eu vou adorar o Senhor vai me responder. Então, preste bem atenção, que era uma fome que havia na terra, era uma seca que havia na terra. O povo estava esperando a chuva para movimentar a agricultura, movimentar os animais, tudo. E mesmo fazendo isso, matando os sete, não houve chuva nenhuma. Não aconteceu chuva nenhuma, não choveu. E ela ali orando, e a Bíblia diz que quando as aves começaram a chegar, os abutres, os urubus, para comer os cadáveres, ela então pegou aquele pano de saco, partiu das árvores e espantou, sai daqui, vocês não vão comer meus filhos são reis, vocês não podem tocar. E ela arriscou sua própria vida, jogando aquele pano para lá e para cá, espantando, lutando o dia todo ali com eles, e nos momentos que parava, começava a adorar a Deus, começava a buscar o Senhor, adorando a Ele, esperando uma resposta dele, e Deus atento a tudo que estava acontecendo. À noite, quando os animais selvagens que tem por ali vinham para se alimentar dos cadáveres, ela partia para cima, não teve medo de animais selvagens. Aquela mulher entrou numa adoração arriscando a própria vida, porque ela sabia que a honra do Senhor tinha que ser restaurada, e a honra agora estava chegando também aos filhos dela, porque eram filhos de reis, realmente eram filhos de Saul, filhos de rei, tinham direito à realeza, direito à honra, e não deram, foram tratados como se fossem animais qualquer. E outro grande erro é que o costume de Israel é que quando uma pessoa cometia um crime muito violento, um crime assim, forte demais, era comum matar a pessoa e não enterrar para que os animais se alimentassem do cadáver. Ou seja, o elemento morria, era punido com a morte, e seu corpo era deixado como vergonha da família para os animais comerem. Só que Rispa disse, meus filhos são reis, eles são reis, eu vou ficar aqui. E lutava contra os animais de noite e de dia. E a Bíblia diz uma coisa interessante, irmãos,
que ela estava ali batalhando, fazendo uma batalha espiritual, uma batalha de adoração ao Senhor, clamando, 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 e a seca não parava. Ou seja, mesmo matando os 7 filhos de Saul, Deus não mandou chuva. Alguma coisa estava errada. Tinha uma coisa que não estava batendo ainda. Tinha uma coisa que estava fora do contexto. Você já viu quantos crentes ficam, às vezes, em batalhas de oração o tempo todo? Fazem guerra de oração, batalha de oração, sobe monte, faz vigília, e faz isso, e faz aquilo, faz jejum, faz um monte de coisa, não acontece nada. É hora de parar e perguntar, Senhor, nós estamos fazendo tudo certo ou não? Porque tem muita gente aí que pensa que está fazendo uma adoração conforme a Bíblia ensina, conforme Deus quer, e não está. Estava acontecendo alguma coisa aí que não funcionava, mas ela estava ali. E o mais impressionante, que os filhos dela, tirou os filhos da árvore, jogaram no chão, e eles começaram a entrar em estado de putrefação, mesmo ela ali, espantando as aves do céu, espantando os animais. Ela está, não, mamãe não vai deixar, Deus vai fazer alguma coisa, eu só vou embora quando Deus responder, eu só saio daqui quando o Pai responder, eu vou continuar buscando, eu vou continuar adorando a Ele, porque adorando Ele vai se lembrar de mim. Ele me fez uma promessa, quando eu estava grávida, disse para mim, esses são filhos de reis, eu sou mãe de reis, eu não posso permitir isso. Há muita desonra aqui. E continuou buscando ao Senhor e batalhando pelos seus filhos, batalhando. E a Bíblia diz uma coisa interessante, porque isso começou mais ou menos no tempo da cega. Mais ou menos abril, março, abril por aí. E demorou até o tempo da chuva, no outono, em outubro mais ou menos. Esse processo, irmão, de adoração de reis para ali, levou aproximadamente 6 meses, de 5 meses e meio a 6 meses, ela não saiu do lado dos seus filhos ali, adorando ao Senhor o tempo todo, esperando uma resposta de Deus. Você já pensou, já parou para pensar o que é isso? Como é que uma pessoa pode passar 6 meses num lugar, numa montanha, adorando a Deus, recebendo comida das pessoas que passavam, lhe davam comida, lhe davam água? Ela começou a ficar mal vestida, ela começou a ficar com o cabelo todo desgrenhado, ela começou a sofrer os revés do tempo, do frio, da chuva, do calor, mas estava ali, não abandonou, ela não saiu dali de jeito nenhum, e prometendo aos filhos que nem ouviu mais, porque eram restos mortais, entrou em estado de putrefação, depois virou esqueleto, ela já estava conversando com 12 esqueletos, chamando de meus filhos, porque essa mulher estava ligada no Senhor e adorando intensamente ao Senhor. E eu duvido que Deus não atenda um adorador. Mesmo com os filhos mortos, ela não abandonou. Até que um dia alguém passou e disse, meu rei, Rispa está lá em cima da montanha, no lugar onde seus filhos foram enforcados. Ela não sai dali porque disse que os filhos dela são reis. E não vai sair dali de jeito nenhum. Olha que coisa tremenda isso. Davi parece que nessa hora a ficha dele caiu. A ficha dele caiu e ele não tinha dado, preste bem atenção no que eu vou dizer. Deus está falando somente do pecado de Saul, que tinha matado os gibeonitas. Mas havia um outro pecado que Deus ia cobrar depois, se a ficha de Davi não cai. Quando alguém disse para ele, olha, ela está lá como uma louca, uma doida lá, chamando a Deus, clamando a Deus, falando com Deus, adorando a Deus, dizendo que os filhos dela são reis. E Davi, então, nessa hora, a ficha dele caiu, isso é verdade. Eu cometi um grande erro. Quando ele cometeu o grande erro, ele se lembrou que ele também não tinha dado uma sepultura digna para Saul, nem para Jonatas. Foi quando ele se lembrou que ele chama a carruagem, chama os soldados, chama todo mundo, ele disse, nós vamos ter que resolver esse problema. Chama todo mundo e pega os restos mortais de Saul e de Jonatas, que tinham sido roubados pelo povo, junta na carruagem, leva todo mundo, chega lá em cima, reúne os sete filhos de Saul, junta com Saul e com Jonatas, e quando pega os restos mortais do filho de Rispa está lá chorando, clamando, e falando para eles, meu filho, vocês vão ser enterrados como reis, vocês terão as honras de reis, ninguém vai tratar você como animais, vocês serão tratados como reis dessa terra, porque Deus me disse que eu era mãe de reis, e eu creio nisso, eu creio em Deus, e Ele vai cumprir a palavra dEle. Que coisa tremenda isso. 6 meses de uma adoração de dor,
numa adoração de lamento, numa adoração de sofrimento. Mas em momento algum essa mulher murmurou contra o Senhor. Em momento algum ela reclamou da vida. Em momento algum ela disse que era o diabo. Em momento algum ela se considerou culpada de nada. Em momento algum ela sabia que havia coisa errada ali, uma desonra ali, e a adoração dela foi que funcionou para consertar tudo. E quando os soldados chegam com a carruagem, o povo todos ao lado, os tocadores, os profetas, aquela carruagem, aquela procissão bonita de autoridade, Davi na frente do seu cavalo, todo mundo lá. E aí quando começa a juntar os restos mortais para colocar na carruagem ao lado de Saul e levar lá para o túmulo do pai dele, Cis, que era o pai dele, que tinha lá um lugar de enterro, um cemitério deles. Então nessa hora, nesse momento, em que o soldado, até então, mesmo com os 7 mortos, olha, eu estou falando de que passaram-se 6 meses. O sacrifício, a morte, o enforcamento foi feito nos meses de março e abril. Nós agora estamos falando de outubro, já no outono. 6 meses depois, e a seca continuava. Será que Davi não pensou, não raciocinou? Será que Davi não parou para pensar, bom, eu fiz o sacrifício, eu entreguei para os gibeonitas, eles mataram e não aconteceu nada? Não aconteceu nada. Aquela intercessora, aquela adoradora, chamada Rispa, foi que mudou a história. Ela foi que entrou no mundo espiritual com a sua adoração, passou pelo 2º céu, chegou no 3º céu, Deus a ouviu, e aí quando os soldados vão pegar os restos mortais de seus filhos, Amoni e Mefibosete, para botar na carruagem, quando o soldado levanta, a chuva começa a cair. A Bíblia assim, e o Senhor se lembrou de Israel, e o Senhor então lembrou de Israel, mandando a chuva, mandando a água, terminando. Por quê? Porque nesse momento em que houve o restabelecimento da honra, que foi buscada através da adoração de uma mulher sofredora, de uma mãe sofredora, ela disse, meus filhos, eu não disse para vocês que Deus ia responder, eu disse para vocês que vocês teriam direito a um enterro real, um sepultamento real, vocês vão ser enterrados como reis agora. E com essa adoração dela, ela pegou os filhos dela e entrou também os filhos de Merabe, e foram colocados na carruagem para serem enterrados juntamente com o pai, com Saul. Quer dizer, Saul tinha sido tirado de uma outra sepultura para ser levado para a sepultura correta. Mas mudou a história completamente. Não houve uma oração só dizer assim, tá vendo, meus filhos? Como Deus atende? Eu sabia que Deus é justo, eu sabia que Deus é maravilhoso. Quando fizeram isso, quando completou, que o cortejo começa a caminhar em direção lá à sepultura para onde eles iam, aí nesse momento o povo começa a gritar, viva os reis, viva os reis, viva os reis. E aquela mulher, a adoradora, que mudou o coração do Senhor, aquela adoradora que fez o 3º céu descer aqui embaixo para resolver o problema, aquela adoradora que salvou Israel da seca, aquela adoradora que não abriu a boca para reclamar, para murmurar nada, aquela adoradora que fez o certo, o correto, no momento da dor, da tristeza, da angústia, ela viu o povo gritando, viva os reis, viva os reis, viva os reis de Israel, viva os reis, viva os reis. E ela disse, está vendo, meus filhos, eu não disse que vocês eram reis? Que maravilha. Ela foi até o fim, ela adorou e mudou a história de Israel. Ela fez com que a maldição saísse, quebrasse, e Deus se lembrasse de Israel. A Bíblia diz aqui no finalzinho aqui do texto, vou ler para você aqui, enterraram os ossos de Saul e de Jonas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Olha que maravilha o finalzinho da história. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. A chuva caiu, acabou a maldição. Que maravilha! Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estou cansado de andar por aí, todo mundo sabe que eu viajo muito visitando as igrejas, pregando em vários lugares, tanto no Brasil como fora do Brasil. E sempre vejo, irmãos, muitas pessoas fazendo guerras espirituais, batalha espiritual, guerra contra o demônio, guerra contra a potestade, potestade disso, potestade daquilo. Aqui no Rio de Janeiro é a potestade do carnaval, não sei o quê. Engraçado, irmãos, por que essa turma não se lembra de mudar a tática de guerra? E em vez de fazer guerra contra quem já está vencido, que é o diabo, já está derrotado, a Bíblia é muito clara quando diz que o maligno que aquele que é nascido do maligno não lhe toca.
Por que em vez de fazer guerra contra potestade, contra demônio, contra Exu Caveira, não sei o que, esse bando de demônio que por aí, por que não começa a adorar o Senhor? E nessa adoração vai ver a história mudar. Nessa adoração vai ver a história da sua vida, da sua igreja, da sua cidade. A adoração traz o favor de Deus. A adoração busca. Gutenberg Braga está aqui, meu grande amigo. Está falando aqui pra gente, a verdadeira adoração move o coração de Deus. É verdade, Gutenberg, é isso mesmo. Adoração é melhor do que guerra espiritual. Adoração, você entra na presença de Deus. Na guerra espiritual, você vai para o campo de batalha com o inimigo. Você vai encarar o inimigo lá no campo de batalha dele, em qualquer lugar. Mas a adoração, não. A adoração, você está diante do Senhor. A adoração vai fazer com que Deus olhe para você, se lembre de você e muda a tua história. Mas o povo não adora. O povo quer brigar com o diabo que já está morto, que já está derrotado. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O diabo nunca mais na vida dele vai vencer a igreja. Nunca venceu e nem vai vencer. A profecia sobre isso se cumpriu. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Ele já anda com a cabeça esmagada. Só falta completar agora, que está lá em Romanos capítulo 16, quando diz, o nosso Deus, o Deus de paz, esmagará brevemente Satanás debaixo de vossos pés. Isso está profetizado, está escrito. É isso que vai acontecer. O que está na Bíblia não muda. Então, em vez de perder tempo lá dando flechada no inimigo, dando tiro no inimigo, por que a gente não adora? E na adoração o céu desce. Então, tem certeza disso. Quando a adoração se manifesta, o ambiente muda, a atmosfera muda. E quando a atmosfera muda, o ambiente muda também. E quando o ambiente muda, o ambiente se transforma em um ambiente celestial. É isso que acontece. Então é o momento da gente entender a história dessa mulher. Eu falei aqui de Abraão, falei aqui da prostituta que ungiu a Jesus Cristo. Mudou a história dela, saiu salva dali, saiu perdoada dali. E muitas outras pessoas. Falei que um escravo, um pobre coitado, duro, sem dinheiro, sofrendo, não tinha filho, não tinha nada, casamento ruim, a plantação ruim, tudo ruim para o lado dele, tudo negativo para o lado dele. De repente a arca entra na casa dele, colocada pelo rei, ele começa a adorar. 3 meses de adoração que mudou a história dele completamente. Mudou tanto a história dele que ele prosperou naquele lugar, mas quando a arca foi embora, ele deixou aquela prosperidade de lado e foi atrás da arca. E todo mundo sabe o final da história, conforme eu falei na última live aí, ele acabou sendo o tesoureiro geral de todo o sistema sacerdotal da época. Segundo um grupo americano aí, os pastores americanos, que são economistas, fizeram uma contabilidade aí do dinheiro que tinha no tempo naquela época, trazendo para hoje, né? Disseram que Obed-Edom, como tesoureiro, ele que dava o salário do sacerdote, ele que pagava os animais, ele que pagava os 4.000 levitas que trabalhavam no templo, ele dava dinheiro para todo mundo, sustentava a família de todo mundo. Ele era o tesoureiro geral do templo, não era do governo, não. O governo é outra coisa. O dinheiro do governo era um, o dinheiro do templo era outro. Aí esses americanos disseram que ele movimentava por ano ali cerca de 3 bilhões de dólares. Foi o cálculo que eles chegaram. O sujeito era um miserável, um pobre coitado. Mas como resolveu adorar, Deus foi levando ele, levando, colocou numa situação. Deus pode fazer isso com você também. Deus pode fazer comigo, Deus pode fazer com qualquer um. Adoração, vou repetir para você. Adoração, irmão, é melhor do que guerra espiritual. Você vai vencer muito mais demônios adorando do que indo para o campo de batalha brigar com o inimigo. Não estou querendo desestimular ninguém, né? Vocês que gostam disso, vocês que façam, né? Mas a adoração, tia, é uma arma mais poderosa. É mais ou menos o seguinte: quem vai para a guerra, lutar contra a potestade A, potestade B, potestade C, potestade não sei o quê, né? Se Deus mandou ir, você vai. Eu, por exemplo, até Deus não mandou fazer guerra com potestade, mandou só eu evangelizar e fazer outras coisas. Mas, se Deus mandou, você vai. Agora, com certeza, a adoração é como se você fosse para a guerra com os inimigos e você fosse de fuzil. Só um fuzil, pá, dando tiro para lá e para cá. Na adoração é como se Deus colocasse uma bomba atômica na sua mão para você vencer o inimigo. Porque o inimigo não resiste a quem adora. Vou repetir. O inimigo não confronta, o inimigo não enfrenta, o inimigo não vai encarar um adorador verdadeiro. Porque o adorador é conectado com o Senhor o tempo todo. Conectado. Quem está conectado com o Senhor nunca perde uma batalha para o maligno nenhum, não.
Quem é conectado com o Senhor numa plena adoração verdadeira não vai perder batalha para demônio nessa vida. Todo mundo sabe disso. Vai ver a história de Abraão, teve muita luta, muito problema, brigou aqui, brigou ali, defendeu aqui, buscou o sobrinho que foi sequestrado, e nunca falou do diabo, o diabo atormentou, o diabo fez ainda. Que diabo? O quê? Os crentes de hoje é que falam tanto em diabo que cheio irrita. Sabe por quê? Jesus um dia, ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E como tem crente falando em diabo toda hora. Tropeça ali, foi o diabo. O pneu do carro fura, foi o diabo. A chuva veio, foi o diabo. Não sei o que, a pandemia do diabo, tudo do diabo. Para de falar em diabo, porque se você fala muito, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Começa a falar no Senhor, começa a falar no Espírito Santo, começa a ter uma boca limpa e abençoada para se tornar um adorador, irmãos. Desculpe. Aqui, ó, o Gutenberg estava falando aqui, a adoração é melhor do que guerra espiritual. É verdade. A adoração movimenta o mundo inteiro. Deus movimenta o mundo inteiro para te abençoar. Todo adorador que eu mostrar na Bíblia, você vai ver que ele mudou a história dele, mudou a vida dele. Então, preste bem atenção nisso, porque hoje o Senhor ainda continua procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hoje foi só mais um exemplo que eu dei aqui, tinha muitos exemplos, mas às vezes o tempo não dá para a gente falar aqui, é muito curto. Mas é uma coisa interessante, porque quando Davi pensou que ele ia resolver o problema, não resolveu. Foi lá, mandou prender, pega 7 filhos aí, dá para ir lá, dá lá para os gibeonitas, né? E daí, resolveu, Davi? Não resolveu nada, Davi. Davi, o que você não resolveu como rei de Israel, uma adoradora que nem judia era, resolveu para você. Você perguntou a Deus qual era o problema, mas não perguntou a Deus, Davi, qual era a solução. Esse é o problema. Você sabia qual era o problema, e Rispa sabia qual era a solução. Que coisa, hein? É interessante. Hoje está cheio de gente assim. Tem pessoas que procuram a Deus o tempo todo para perguntar qual é o problema. Aí vem um profeta, não sei de onde, em qualquer lugar. Não, é o seguinte, é porque fizeram uma macumba para você na encruzilhada, e tem isso, mataram o bode, mataram o galinha preta, fizeram uma macumba para você. E agora, se você der uma oferta abençoada, eu vou orar por você. Irmãos, parece uma piada. Parece uma piada. Você que é cristão, filho de Deus, que vive na presença do Senhor, por que tu fica com medo quando alguém diz que alguém fez macumba para você? O que a macumba vai te fazer? Não, se a gente não orar, tomar cuidado, se der legalidade, não dá legalidade então. Anda na presença de Deus, começa a orar, começa a adorar, começa a cantar, começa a confiar no Senhor, começa a ter fé nele, começa a ter a emuná, a palavra fé em hebraico é emuná, começa a ter emuná nele, que você vai entender perfeitamente que ele te protege. Eu acredito piamente quando Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, nos dias bons e nos dias maus, até o fim dos séculos. Que maravilha! Você crê que ele falou isso de verdade? Você acredita que ele não estava mentindo quando falou isso? Então, entre em adoração. Por que você não se transforma em adorador? Sabe o que acontece hoje na igreja? E os pastores estão me ouvindo aqui, vão me dar razão. Hoje tem um montão de pessoas na igreja, só na batalha espiritual, na guerra espiritual, batalha espiritual, guerra espiritual. Vão fazer guerra, fazer guerra, fazer guerra, fazer guerra. A maioria nem está preparado para isso. A maioria nem foi convocada por Deus para isso. A maioria nem foi enviada por Deus para isso. Enquanto isso está lá o Senhor procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem muita gente querendo ser herói. Mas olha, vamos deixar que o nosso herói seja somente o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo que vive conosco. E vamos tentar entrar pelo caminho da adoração. O fundamento da adoração é um fundamento eterno. Antes da criação do homem já havia fundamento de adoração. Existe hoje e vai existir na vida eterna. Isso que é fundamento. Os fundamentos não foram criados aqui nessa terra, não, por causa da igreja, não. Fundamento veio lá de trás do princípio quando Deus estava já lá na vida eterna, e vai ultrapassar e vai para a vida eterna novamente. Então, comece a sua postura diferente. Então agora é o seguinte, agora eu vou lutar para ser um adorador. E pronto, eu garanto, com toda a convicção do meu coração, que a tua vida vai mudar. A vida da tua igreja, pastor, muda. A vida da tua família muda. A vida do teu bairro muda. A vida da tua cidade muda completamente. Amém, irmãos? Está escrito aí a história de Rispa, não vou falar mais, tem muita coisa para falar aqui dela ainda. É uma mulher que durante 6 meses adorou de verdade, sentindo a tristeza, a angústia de ver os filhos mortos ao seu lado assim, ó.
Se fosse uma mãe qualquer, mandava enterrar, deixava para lá. Ela não. Só saio daqui quando Deus se lembrar de mim. Só saio daqui quando meu Deus fizer alguma coisa. E ele fez. O chefe de almoxarifado. Deus deve ter um armazém muito grande, um armazém das bênçãos. E tem muito crente só pedindo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso, me dá aquilo, me dá isso. Só pedindo. E Deus, às vezes, dá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus queria ser adorado pelo que Ele é e não pelo que Ele tem para te dar. Ele queria te dar tudo, mas que você nunca o buscasse por interesse, buscasse por amor. Porque quando você adora, quando você busca por amor, as bênçãos só chovem sobre sua cabeça. Então, antes de pensar nisso, antes de virar pedinte, eu já expliquei isso aqui uma vez, né? Quando a Bíblia fala mais bem-aventurado é dar do que receber, é porque quando você tem gratidão, a gratidão atrai a abundância para você. E quando você é um crente que pede, você atrai necessidade. Todo crente que só vive pedindo, ele está completamente em necessidade. Está sempre precisando de alguma coisa, porque ele atraiu a escassez para ele. Ele atraiu a necessidade para ele. Mas quando ele é um abençoador, quando ele é aquele verdadeiro adorador, aquele que ama a Deus porque é grato a Deus, porque tem muitas coisas para agradecer a Deus e adorar a Deus, ele atrai a abundância. Aquela abundância que Jesus Cristo fala em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus pela palavra que vocês ouviram hoje. E que Deus abençoe você grandemente. Bote na sua cabeça. O apóstolo Ventura está dando uma palavra forte. E ele tem razão. A igreja hoje está necessitando de adoradores. Não estou falando de conjunto para cantar em cima de púlpito. Não estou falando de quem toca, de quem canta. Eu estou dizendo que a igreja hoje tem que mostrar para Deus quem são os verdadeiros adoradores. Gutenberg continua me ajudando aqui, ó. A rispa a mulher madura. É um modelo de mulher madura que conhece o propósito de Deus. Muito bem, Gutenberg. Gutenberg gosta muito de pregar sobre filhos maduros, né? Ele gosta muito de falar sobre isso. E fala muito bem, graças a Deus. Tem uma palavra muito forte sobre isso. Aquele rispa é um modelo de filha madura, que conhece o propósito de Deus. Muito bem, Gutenberg. Muito obrigado pela palavra aí, né? Deus te abençoe grandemente. Então, meus irmãos, vamos fazer isso. Vamos pedir a Deus, Senhor, se esta palavra verdadeira nos transforma em adoradores. Porque nós estamos na igreja do fim. Está chegando o dia em que Ele vai voltar. Eu expliquei, quando eu falei sobre a adoração aqui de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo nasceu nessa terra, o Senhor criou um ambiente de adoração para Ele chegar. Isabel adorou, Maria adorou, Zacarias adorou, os anjos adoraram, Simeão, 40 dias depois do nascimento, também adorou, depois vieram os demais e adoraram. Olha como Cristo foi adorado quando Ele chegou, quando o Messias foi adorado no nascimento dele. Quando Ele nasceu, olha, foi adoração para todo lado. Quando ele na barriga de Maria estava sendo adorado, Isabel adorou, né? Maria adorou, né? Com aquele cântico Magnificat, Zacarias adorou, os anjos adoraram, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens daquele que é bem. Depois Simeão botou os velhinhos já, doido para morrer. Senhor, muito obrigado porque tu me conservaste para ver a salvação dentro dos meus olhos. Levantou Jesus Cristo, depois ele morreu. Depois vieram os reis magos também adorar. Houve um ambiente de adoração para a chegada dele como menino. Imagine você quando será a volta dele para chegar, buscar os seus servos aqui na terra, para transformar a terra, para nos levar para a vida eterna. Como ele vai criar um ambiente novamente de adoração. Porque Cristo vai descer nessa terra. Mas não vai descer sem adoração. As trombetas tocando, os anjos descendo, ele vindo com poder e grande glória, irmãos. É mais do que nunca, a igreja vai ter que aprender a formar adoradores, porque nos últimos tempos, quando estiver chegando o dia, quando as trombetas tocarem, quando ele estiver chegando, haverá adoração para ele. Ele vai chegar como rei. Se ele chegou aqui como menino, como uma criança, como um bebê, foi adorado, imagine quando ele vier como rei montado num cavalo, os adoradores vão ter que se manifestar. Os filhos maduros vão ter que se manifestar. Aqueles que chegarem à estatura de Cristo vão ter que se manifestar. De que maneira? Batendo palma? Fazendo jejum? Dando pula-pula? Fazendo reteté? Não! Vão ter que adorar em espírito e em verdade. Essa é a verdade. Bendito seja o nome poderoso do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente.
e que você seja um tremendo adorador. Eu torço para que você, vou orar por você agora, para que você seja um tremendo adorador, e tem certeza, os céus vão se abrir para você. Os céus vão se abrir com certeza. Adorar hoje é o que mais importa para a gente adorar. Na dificuldade, na pandemia, na luta, na prova, na adversidade, na perseguição, nunca deixe de adorar. Os verdadeiros adoradores é na adversidade, é no choro, é na dor, é na lágrima que eles adoram. Em nome de Jesus. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, irmãos. Quero orar por vocês nessa tarde. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti agora, Pai. A palavra foi ministrada, Pai, de acordo com aquilo que eu te pedi. Tenho certeza que Teu Espírito Santo visitou muita gente nessa tarde, meu Pai. Tocando no coração deles, ó Pai amado, para que essa palavra se esquente no coração deles. Que seja como uma palavra rispa. O nome rispa significa carvão aceso. Carvão aceso, a palavra, o significado da palavra rispa, carvão aceso, carvão que nunca se apaga. Rispa foi essa adoradora que ficou acesa o tempo todo no momento da dor, no momento da dificuldade. Ela foi uma brasa acesa em adoração. Enquanto em Israel não havia adoradores, lá estava aquela mulher em cima da montanha, ao lado de 2 cadáveres, adorando ao Senhor. E foi dali que o Senhor recebeu a adoração para mudar a história de Israel naquela época. Portanto, Pai, eu te peço que o Teu Espírito Santo visite cada coração e faça cada coração ser um carvão aceso, uma brasa acesa para Te adorar na beleza da Tua santidade, Te adorar em espírito e em verdade, Pai, para que verdadeiramente a Tua igreja possa se transformar e mudar e ser restaurada a sua beleza original, Pai querido. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Pai, receba toda a honra e toda a glória desta palavra. Toda honra, toda glória pertence somente a Ti, não pertence a mim. A palavra que eu ministrei aqui não é minha, eu tirei da Tua palavra, eu tirei da Bíblia, foi da Bíblia que eu tirei essa palavra, pertence a Ti, Pai. Então receba toda a honra e toda a glória. Amém. E me perdoa se eu disse alguma coisa que não Te agradou. Me perdoa para que eu possa me corrigir da próxima vez, mas receba toda a honra, toda a glória e abençoa todos os nossos ouvintes, aqueles que assistiram, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Glória a Deus, aleluia. Baruch Hashem. Aleluia, Jesus. Graças a Deus, meus irmãos. Keila Maldonado, graças a Deus. Altair Azevedo. Ó, chegou bastante gente hoje. Márcio Aventura, lá de Tampa. Carlos do Shoa. Miriam Fajão, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, obrigado por esse estudo maravilhoso. Continua abençoando nosso apoio. Obrigado, Miriam. Cláudio Viana, ó. Santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hoje, na minha aula de hebraico, a professora falou assim, nunca diga Kadosh. Nunca diga Kadosh. Todo som, o, é, o, i, é sempre fechado. O israelense não fala som aberto. É Kadosh. Mais um que eu aprendi hoje, graças a Deus. Gutenberg, grande abraço, Gutenberg. Deus te abençoe poderosamente. Jaime Adrien, minha pastora de Bangu. Estou com saudade de você, Jaime. Estou com saudade de você. Eu tenho que começar o trabalho nas terças-feiras aí. Vamos ver se a gente conversa sobre isso. Acabar de terminar essa pandemia, para a gente recomeçar esse negócio aí. Keila Esther, aleluia, Maldonado. Ó, aquelas do show, falei. Ó, aleluia, graças a Deus. Nádia, ih, que benção. Bendito seja o nome do Senhor. Missionária Eliane dos Anjos, firme, amém. Marcelo Raposo, Marcelão, também de Bangu. Homem de Deus, aleluia. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Olha quanta gente, meu Deus. Shalom para você. Shalom, meu apóstolo. Shalom, shalom, Marcelão falando. Pastor Zé Domingo de Petrópolis, graças a Deus, Deus te abençoe. Amém, irmãos. Cláudio estava aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos precisando aumentar lá o número de inscritos no canal. Eu quero fazer uma campanha para aumentar lá, porque eu preciso movimentar esse vídeo para ir para mais pessoas. Então, se inscreva, dá o seu like, dá um like para nos ajudar aí. E também toque o sininho para você receber as notificações que nós temos fazendo aqui, tá? Em nome de Jesus. Foi uma live muito abençoada. Eu espero estar aqui mais vezes. Vocês são uma bênção para mim, para o apóstolo, estar aqui ouvindo a nossa palavra. E eu espero que continuem assim. E eu espero que um dia eu esteja sozinho aqui, dando a minha palavra também. Amém. Ele está aprendendo, está com 12 anos, está aprendendo. Já está indo para o inglês agora.
daqui a 2 anos vai estar fazendo live em inglês sozinho aqui, em nome de Jesus, né? E está aprendendo a palavra aqui também. Amém. Bom, Deus abençoe vocês, graças a Deus por tudo isso, pela presença. E ó, um grande beijo para vocês. Na sexta-feira eu vou no médico, mas vou 1h da tarde. Então, provavelmente 5 horas já estarei aqui para fazer a nossa live em nome do Senhor Jesus. Nós vamos falar sobre adoração a Jesus Cristo, né? Então, guarde na sexta-feira que vai ser bênção pura. Deus te abençoe. Muito obrigado a todos vocês, aos pastores que vieram, os apóstolos, obrigado a Gutenberg, todo mundo. Deus abençoe vocês grandemente em nome do Senhor Jesus. Um grande beijo no coração de vocês. Amém. E até sexta-feira, se Deus quiser.